A família é o primeiro ambiente onde os filhos aprendem sobre Deus, o amor e a obediência. E nós, como pais, somos responsáveis e somos chamados a guiar os nossos filhos no caminho do Senhor, ensinando-os desde cedo a conhecer e a seguir a vontade de Deus. É sobre esse tema tão abençoado que eu quero falar hoje. O papel da família na formação espiritual dos filhos. Mas antes de começar, queria pedir para você que não é inscrito no canal a se inscrever aqui, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente desejo enviar conteúdos como esse para abençoar você e te instruir a como guiar o seu filho, a sua filha, a sua família na presença de Deus. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Como eu tenho falado, né, irmãos? O desafio da família é muito grande na formação dos filhos. E os pais, literalmente, eles precisam ser modelos espirituais para os seus filhos. Olha o que a palavra em Provérbios, capítulo 22, verso 11, vai dizer. Ao menino, ensina o caminho que ele deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Os filhos, eles aprendem com exemplos que eles veem em casa. E os pais buscando a Deus, lendo a Bíblia, orando, os filhos vão ser incentivados a andar nos mesmos passos. Já existe, irmãos, pesquisas que comprovam que um pai, ele faz uma falta gigantesca dentro do lar na criação dos seus filhos. Então, assim, vocês devem ter o hábito realmente de ler a palavra de Deus. Vocês precisam ter o hábito de ensinar os seus filhos a orar antes das refeições, a orar quando vão viajar, a colocar a oração como parte corriqueira e rotineira do dia a dia, para que eles aprendam a se comunicar, ter uma intimidade, comunhão com o Senhor. É importante, né, que os filhos tenham esse exemplo de casa, que eles vejam vocês também ler a palavra, adorar, cantar, para que eles tenham essa iniciativa. Eu vejo muitos pais, às vezes, pedindo ajuda a nós, pastores, porque o filho se desviou, o filho está numa balada, está na droga, está na bebida, saiu de casa, não voltou, responde, grita, agride em algumas situações, infelizmente, tanto verbalmente como fisicamente. E aí, geralmente os pais, eles começam a falar muito mal dos filhos, infelizmente. Então, eles falam assim, meu filho é desobediente, pastor, minha filha é desobediente. Mas aonde que está o problema-chave? Está aqui, Provérbios 22, 6. A questão é que, às vezes, o pai e a mãe não ensinaram o filho no caminho que deve andar. E quando a palavra fala ensinar o filho no caminho que deve andar, significa que você, papai e mamãe que está me ouvindo, primeiro deve andar no caminho. Então, assim, os seus filhos vão ver o que vocês estão fazendo, vão ver os passos que vocês estão dando e vão querer fazer a mesma coisa. Então, se você não quer ter problema no futuro, se você não quer se incomodar com seu filho, com a sua filha e ter desgosto, mas sim muito gosto, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. O segundo passo importante, né, no desenvolvimento espiritual dos seus filhos é a disciplina espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 4 vai dizer o seguinte: Pais, não irrite os seus filhos, antes criem eles segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, a disciplina espiritual é necessária para que a criança entenda a importância de obedecer e respeitar a palavra de Deus. Ensiná-los desde cedo, como eu tenho falado, a respeitar os ensinamentos bíblicos, a ensinar a respeitar os ensinamentos de Jesus, ajudará a moldar o caráter deles. Então, sim, vocês têm a responsabilidade como pai, como mãe, como enteada, né? Ou melhor, como madrasta, como padrasto, ensinar os seus filhos no caminho que eles devem seguir. O terceiro tópico aqui dessa manhã é ensina a palavra de Deus diariamente. Às vezes o pai, a mãe, o padrasto,
a madrasta, eles começam a ensinar a criança, só que eles param. Eles não têm uma perseverança, não têm uma constância. E tudo isso, a criança, o adolescente, eles estão aprendendo. Então assim, olha o que a palavra fala em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensina-as com persistência os seus filhos. Olha o que a palavra vai falar, que interessante, né? Com persistência. Então você tem que ensinar o seu filho com persistência. E você também tem que ter persistência. Às vezes eu vejo que o pai, a mãe, eles não têm persistência. Aí talvez você pergunte, pastor, mas como é que eu posso resolver isso? Orando a Deus, pedindo a Deus para que você tenha persistência. Uma forma legal, se você não tem, por exemplo, nem o hábito de orar, é fazer o quê? Pega um calendário, irmão, na sua casa, que todo mundo deve ter calendário aí, e marca no calendário, por exemplo, aí ele vai ter um número de 1 a 30 ou 31, que são os dias do mês, e você vai, por exemplo, escrever assim, dia 1, orei e ensinei, por exemplo assim. Aí você vai marcando, por quê? Dali você vai perceber os dias que você está faltando, para que você não falte, que as pessoas às vezes começam, ora um dia, 2, 3, para. Ensina 1 dia, 2, 3, aí o quarto não ensina, o quinto ensina, o sexto, aí o sétimo, o oitavo e nono não ensina. Então você precisa ter persistência. Se você quer que seu filho tenha garra, se você quer que seu filho ande no caminho do Senhor, você precisa realmente ter persistência no dia a dia. Falando, ainda que a oração, ela é muito importante, o ensino. Por quê? Porque quando alguém for pedir para eles fazer coisas erradas, ou eles foram em alguma situação induzidos a fazer coisa errada, eles vão se lembrar da palavra de Deus. O quarto tópico nessa manhã é oração em família. Olha o que a palavra fala em Mateus 18, 20. Pois onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. A oração em família, irmãos, é uma maneira poderosa de fortalecer os laços espirituais entre pais e filhos. Quando oramos juntos, cultivamos uma atmosfera de amor e de dependência de Deus. A quinta e a última, que eu vou falar para vocês é o quê? É a participação na comunidade da fé, ou seja, a igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 vai dizer o quê? Não deixe de se reunir com a igreja, segundo o costume de alguns. Ou seja, tem muita gente que deixa de congregar, tem muita gente que deixa de participar da igreja. E eu quero dizer o seguinte, tudo isso que você está fazendo vai prejudicar a sua vida espiritual, salvo que, claro, se você está doente, você está impossibilitado de ir para a igreja, de ter comunhão com o seu pastor, a pastora, o teu líder espiritual e os santos, aí é uma outra situação. Mas se você pode, você deve ir. Por quê? A criança vai crescer olhando isso, as tuas atitudes. Existe um dito popular que diz assim, o fruto não cai longe do pé, da árvore. Então assim, sim, o seu filho e a sua filha vão copiar os seus costumes e as suas atitudes. Aí lá na frente não adianta reclamar, Então assim, se envolver na comunidade é bom, envolver os seus filhos na comunidade cristã é bom, e envolva ele desde cedo, irmão, para participar dos cultos, das atividades, da rede de jovem, e de tudo que a igreja realmente ela pode proporcionar para você, para que ele possa crescer, essa criança, esse adolescente possa crescer nos caminhos do Senhor, Esses dias eu vi um vídeo, eu fiquei muito feliz, porque um dos nossos parentes, ele receberam ao Senhor, se batizou, e eu observei no vídeo que foi gravado que o seu filho menor, ele observou o pai e começou a seguir os passos do pai. E agora eles estão frequentando a igreja e essa criança já está aprendendo a tocar teclado. E olha, vai virar um grande adorador em nome de Jesus. Então assim, siga esses passos, entenda a importância do papel seu na criação dos filhos. O papel da família na formação espiritual dos filhos é essencial. O cultivo do ambiente de fé, o amor, o ensino da palavra vai ajudar literalmente
a moldar o futuro espiritual dos nossos filhos, preparando eles para caminhar, com Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse presente que é a nossa casa, a nossa família, Senhor. Ouça a oração de todas as pessoas que oram junto comigo. Pedimos sabedoria para nos ensinar os nossos filhos a caminhar, na fé. Que sejamos exemplos de amor dentro dos nossos lares, que sejamos exemplos de obediências a Ti, que sejamos, Senhor, exemplos de humildade, que os nossos filhos cresçam fortes na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, irmão, queria pedir para você, clique aqui no botão, se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber esses devocionais diariamente. Não esqueça de deixar aqui o seu like no devocional, se você foi abençoado nessa manhã, e compartilha com o máximo de amigos e familiares para que eles possam também ser edificados. Eu queria agradecer aqui a todos vocês que me acompanham diariamente, que Deus possa abençoar você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aguardo vocês aqui e até o próximo devocional.